Querido irmão, querida irmã, a partir de agora você acompanha a reflexão do Evangelho deste domingo. Reze com fé e compartilhe com amor, paz e bem. Estimados, paz e bem. Sejam muito bem-vindos à central de podcast dos Freis Capuchinhos do Brasil, Reflexão do Evangelho. Eu sou o Frei Vilso e falo diretamente do Convento Santa Clara, em Londrina, Paraná. Estimados, iremos celebrar neste quarto domingo do mês de novembro, em nossas comunidades de fé, a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. As leituras propostas são: primeira leitura, profeta Daniel, capítulo 7, versículos 13 ao 14. O salmo, conforme a versão grega, o salmo 92, conforme a versão hebraica, o salmo 93. A segunda leitura é o Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 a 8. O Evangelho, João, capítulo 18, versículo 33b ao 37. Com o coração aberto, eu te convido a ouvir a narrativa do Evangelho de Jesus Cristo, escrito segundo São João. Assim diz o Evangelho. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Estimados, já estamos nos aproximando do Advento, um novo tempo litúrgico que nos convida à preparação, à espera. Porém, uma espera na certeza de sua realização, e não uma espera desacreditada, uma espera em vão. Por isso, neste final de semana, nós estaremos celebrando em nossas comunidades de fé a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Solenidade que nos prepara para que nós possamos viver com intensidade esse momento. Assim, os textos litúrgicos vão nos preparar para que nós possamos celebrar bem. E ele nos apresenta, então, Jesus como rei. Este detalhe precisa ser marcado, sublinhado. Ele é rei, mas ele é rei do universo. Esse pormenor está bem definido no texto do Evangelho. Nós recordamos que, por duas vezes, a liturgia nos apresenta e nos faz celebrar Jesus como Rei do Universo. Antes do Advento e no Domingo de Ramos, no qual nós celebramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E por que ela faz isso? Ela faz para marcar que, de fato, ele é rei. Mas ele não é rei como pensavam os seus apóstolos, como pensavam os seus discípulos, antes da sua morte e da sua ressurreição. Isto é, um rei a partir das características e das funções exercidas pelos monarcas, ou como alguns ainda insistem em atribuir-lhe. Ele é rei, mas não para governar um povo, uma nação em específico. Ele é rei, entretanto não com poderes e atitudes humanas que impõem sobre os outros um fardo e um jugo que torna a vida amarga e sem esperança. Veja que a liturgia nos apresenta esse texto
antes do advento, no qual nós celebramos a esperança da vinda do Senhor. Então, ele é rei, mas não impõe sobre os seus um fardo, um jugo, que torna a vida amarga, sem esperança. Ele é rei, porém não é um rei despótico. Ele é um rei que se humilha. E aí nós lembramos a carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 1 a 11, no qual retrata a sua quênese. E ao ser humilhado, ele é exaltado. Jesus tem consciência de ser rei, contudo, na contramão do que pensavam os seus. E é nesse sentido que a liturgia nos apresenta esta imagem, para que nós também possamos aprender corretamente em que consiste a sua realeza. Vejamos isso a partir do texto. E o Evangelho marca com muita perspicácia estes detalhes. Já no início do Evangelho, no versículo 33b, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Pilatos, que é um governador romano, ele representa o poder romano, o poder exercido pelo homem e dado pelo homem. E ele pergunta a Jesus, que é o verdadeiro homem: Tu és o rei dos judeus? Veja que de um povo, de uma nação em específico, ou seja, somente dos judeus. E Jesus responde a ele, se ele está perguntando porque alguém lhe falou ou porque é uma convicção sua. E a resposta de Pilatos é: por acaso eu sou judeu? Por acaso eu pertenço ao seu povo? Por acaso eu tenho as convicções? Eu participo da esperança nacionalista do seu povo em ter um rei? Nós lembramos que Herodes exercia a monarquia. Herodes era um rei, porém um rei vassalo de Roma. Não era um rei legítimo. Depois que Pilatos apresenta os motivos de Jesus estar ali diante dele, que foram o seu povo e o sumo sacerdote que o entregaram, e veja que aqui também está um outro detalhe de nos apresentar que o texto faz essa distinção. Rei dos judeus. Jesus é rei, mas não de um povo em específico. Pilatos, e a partir da narrativa, vai dizer a Jesus quem o entregou: o seu povo e os sumos sacerdotes. Esse detalhe é interessante. Veja que nós falávamos que Pilatos, no diálogo com Jesus, vai dizer: por acaso eu pertenço ao seu povo, eu tenho a esperança do seu povo, eu compactuo com essa esperança? E Jesus, então, vai responder a ele: o meu reino não é deste mundo, no versículo 36. E na sequência completa a frase, reforçando que o seu reino não é deste mundo. Então, os sumos sacerdotes e o seu povo o entregaram. Aqueles que tinham a esperança, da vinda de um rei, de um Messias, não viram em Jesus o verdadeiro rei. Por que eles não viram em Jesus o verdadeiro rei? Porque não condizia com a imagem, com a ideia que eles tinham do rei Messias. Então, os sumos sacerdotes e o seu povo te entregaram a mim. Eles não viram em Jesus o verdadeiro rei. Aqueles que precisavam ver, que tinham uma esperança, não viram. E aí Jesus, na resposta a Pilatos, o meu reino não é deste mundo, no versículo 36. E na sequência ele completa a frase, reforçando que não é deste mundo.
E ao repetir por 2 vezes, o evangelista quer, portanto, insistir nisso, que os discípulos e nós possamos compreender em que consiste o seu reinado, que não é conforme as estruturas e os modelos que eles conheciam, e que talvez nós vemos em muitos dos que governam. Não é exercido pela força, pela imposição, pela destruição, pela eliminação do outro, seja com o uso das armas, e aqui representado no texto os meus guardas e o exército, ou na nossa atualidade com o uso das redes sociais, na qual muitos buscam eliminar o outro com difamações ou com fake news, não sendo, portanto, da verdade, como termina o Evangelho. Por isso que Jesus insiste, o meu reino não é deste mundo. Os sumos sacerdotes e o teu povo te entregaram a mim, eles que tinham a esperança não viram em Jesus essa esperança, não viram em Jesus o verdadeiro rei, porque eles tinham uma imagem distorcida. E aí Jesus vai insistir, o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é daqui. E, na sequência, então, Pilatos prossegue com uma pergunta afirmativa. Então tu és rei, no versículo 37. Trocando em miúdo seria, do modo como você está se expressando, você não está negando a sua realeza. E, como dito anteriormente, Jesus tem consciência da sua realeza e quer que nós compreendamos em que ela consiste. Veja que, ao responder pela 3ª vez a pergunta de Pilatos, Jesus responde a ele de modo diferente das outras 2 vezes. Agora ele responde de modo afirmativo, então com uma resposta positiva. Ele diz, foi para isso que eu nasci, foi para isso que eu vim ao mundo. Veja que Pilatos faz uma pergunta afirmativa e Jesus responde de forma positiva. Então, diferente dos 2 outros modos feitos anteriormente. Aqui, então, está um outro detalhe que nós precisamos ver no texto. O estar no mundo, mas não ser do mundo. Isto é, não pensar como o mundo pensa, não agir como o mundo age. E essa afirmação, então, nos faz lembrar também o evangelista João, só que lá no capítulo 17, no versículo 15, na oração de Jesus ao Pai, que ele pede para que o Pai não nos tire do mundo, mas que nos guarde do maligno. Porque é interessante, então, esse detalhe. Veja que no versículo 36, Jesus afirmou que o seu reino não é deste mundo. O mundo no sentido de tudo aquilo que se contrapõe a Deus e ao seu reino. Mas ele está no mundo. O mundo no sentido de realidade existencial, espaço e tempo. Esse mundo criado por Deus e no qual nós existimos. Assim como Jesus, também nós precisamos estar no mundo, contudo sem compactuar com o modo de pensar e agir do mundo, que é maligno, isto é, divide, corrompe, mente, falseia, destrói, é injusto, oprime. Todavia, ao modelo de Jesus, que dá testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade, escuta a sua voz. Escutar a voz aqui equivale a ser obediente. Assim como Jesus foi obediente, nós precisamos ser obedientes. Dar testemunho da verdade. Assim como Jesus deu testemunho da verdade, nós também precisamos dar testemunho da verdade. Suas ações, seu agir, o seu modo de estar no mundo,
manifesta essa verdade. O agir e o sentir de Deus manifesta o agir e o sentir dele. Ele é a imagem de Deus. E assim como Deus governa sobre tudo e sobre todos, Jesus expressa essa realidade sendo o Rei do universo. Não apenas de um povo, de uma nação específica, como está lá no início do Evangelho. Tu és o Rei dos judeus, mas Rei do universo. Não apenas de um povo, de uma nação. Seu poder salvador alcança a todos, pois foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. E essa realidade de alcançar a todos está muito bem sintetizada na primeira leitura da profecia de Daniel, que vai nos dizer que ele viu um como filho do homem, a ele foi dado poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá. E enfatizada também na segunda leitura, a ele a glória e o poder em eternidade. Todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Veja novamente. Rei, mas Rei do universo. Um rei que alcança a todos. E alcançou a todos por meio da sua morte e ressurreição. Que a liturgia, então, deste final de semana, ajude-nos a viver a nossa fé, celebrando um rei que não oprime, que não subjuga, mas que nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e neste ato de amor concedeu vida a todos ao ser ressuscitado pelo Pai. A todos, paz. Você acabou de ouvir mais um programa da Capcast, Central de Podcasts dos Capuchinhos do Brasil. Paz e bem.